Graça e paz, Deus abençoe a sua vida ricamente. Dando continuidade aos estudos que nós temos feito aqui, né, um panorama bíblico do Apocalipse em partes, né? Vamos estar falando sobre as taças ou os flagelos da ira de Deus que serão lançados sobre essa terra. Já falamos sobre os 7 selos, falamos também sobre as 7 trombetas, e agora falaremos sobre as 7 taças da ira de Deus que caem sobre a terra, cai sobre a humanidade, a impiedade, a iniquidade dos homens, né, que vai destruir parte, ou que vai destruir os iníquos ou os ímpios dessa terra. Nós vimos aí o paralelismo de como se faz uma interpretação bíblica, levando em consideração o simbolismo, né, ou a simbologia que é citada também aqui no Apocalipse. Existe uma versão de interpretação que é a preterista, que ela acredita que todos esses eventos que são narrados no livro de Apocalipse aconteceram naquele período da história de João, e a fúria de Deus, as trombetas, as taças, tudo que foi lançado contra o Império Romano naquele período. São os preteristas, pensam assim. Nós ainda temos aqueles que são futuristas, que acreditam que isso aqui é linear, e a partir da abertura dos selos, aí vem as trombetas, tudo vão ser cronologicamente em sequência, até chegar às taças, né? Essa é a visão futurista. E que a partir do arrebatamento da igreja é que se dá a abertura dos selos e começa então a acontecer os flagelos, as angústias, as dificuldades que vão ser lançados sobre toda a terra. E temos a visão historicista idealista, que faz uma interpretação baseada desde a fundação da igreja, isso é, com o nascimento de Cristo, com o início da igreja até sua morte e até nos nossos dias de hoje. Os acontecimentos, eles são progressivos, eles são paralelos, eles se repetem durante o período da história, e levando em consideração a simbologia do Apocalipse, ok? Então é bom nós compreendermos isso, porque os preteristas, eles dizem que as 7 taças se referem exclusivamente ao período, né, específico da época de João. Então aconteceu já, para eles já aconteceu. E para aqueles que são futuristas, as 7 taças se referem exclusivamente ao período final que antecede a segunda vinda de Cristo. Isso é, quando Cristo vier e arrebatar a sua igreja, dá-se início então à abertura dos selos e por diante começa a acontecer todas as catástrofes. E logicamente que essa visão ela é dispensacionalistas, elas são pré-milenistas dispensacionalistas, e que acreditam que a igreja ela não passa pela tribulação, e a igreja ela é retirada antes para estar com as bodas do Cordeiro com Cristo na eternidade, no céu, enquanto que aqui dá-se início, né, ao período de tribulação, de grande tribulação, e um reinado por 7 anos aí do anticristo, né, que vai dominar esse planeta, vai governar esse planeta por esses 7 anos até que Cristo venha e o derrote, né, com a palavra de sua boca, com o seu poder. A ideia do historicista idealista declara que esses eventos já estão acontecendo, logicamente que eles vão se intensificando com o passar do tempo, e nos nossos dias agora nós já temos isso que já tem se intensificado, e na abertura dos selos que já foi dado lá quando João, porque João está escrevendo para um povo presente, ali ele escreve Apocalipse 1:4, ele diz que Jesus manda ele escrever as coisas que ele viu, as coisas que vistes, as que são ou as que estão acontecendo e as que hão de acontecer depois dessas. Isso é, elas são progressivas, começaram a acontecer e ainda não se encerraram, né? Vão chegar até o final, quando Cristo vier verdadeiramente buscar a sua igreja no final da tribulação. Essa é uma visão que depois, a partir disso aí, é uma visão pré-milenista histórica, e que a partir desse momento, quando Cristo vier e derrotar o anticristo, a besta, o falso profeta, o dragão, então ele faz dá-se início ao reino milenial de Cristo, ok? As 7 taças da ira de Deus, elas são os flagelos que são lançados exatamente para punir a impiedade. Nós vemos quando se abre o último selo, os 7 selos, nós vemos que há um período de silêncio de meia hora, né, um interlúdio. E naquele momento, provavelmente é porque agora vai ser aberto, vai dar-se início, né, os anjos vão tocar as trombetas e vão começar a ser catástrofes e mais catástrofes caindo sobre a terra.
Então há um período de silêncio de meia hora e no final, a sétima trombeta, ela declara que o reino agora do mundo é do nosso Senhor Jesus Cristo e dos seus santos. Ele vem e a sétima trombeta, aparentemente ela soa na metade da tribulação. Nós vemos quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele fala exatamente para um povo que estava com medo de terem ficado para trás, né, como existe esse filme, Deixados para Trás. Eles estavam com medo, achando que Cristo já tinha voltado e eles tinham ficado. Aí o Paulo faz a citação ali em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 17. Ele diz que não é assim. Sem que primeiro os mortos ressuscitem, sejam transformados em um corpo de glória, depois os que ficarem vivos, nós os que ficarmos vivos, seremos transformados para irmos ao encontro dele nos ares. Ele não fala sobre um arrebatamento secreto, ele fala sobre uma transformação. E nós o encontramos, depois ele falando aos Coríntios no capítulo 15, a partir do verso 52, ele faz a citação exatamente ao soar a última trombeta. Isso é, a incorruptibilidade, o corpo humano, a carne, né, que não pode herdar o reino de Deus, ela será transformada, o que é corrupto será transformada em incorruptibilidade. Isso é, a partir daquele momento nós seremos transformados para irmos de encontro a Cristo. Mas aparentemente tudo isso indica, como toda a história da igreja, aparentemente isso só vai acontecer quando Cristo vier, e ele só vem no final da grande tribulação. É bom nós entendermos isso, que vários são os textos, nós estamos fazendo um panorama aqui, você pode fazer várias análises aí bíblicas, né? E as 7 taças, então, elas são a consequência do pecado do homem e a punição para que esse pecado seja punido, né? Vamos falar sobre as 7 taças. É bom nós compreendermos aqui que todos os salvos que morreram ao longo da história da igreja, eles estão debaixo do altar, né, naquelas 4 pontas de ouro, né, do altar. E aí a Bíblia também faz a citação ali no 5º selo, se eu não me engano agora, e faz a citação que ainda haveria de completar o número dos salvos, o número dos nossos irmãos, o número dos irmãos, porque aquelas almas que estavam debaixo do altar estavam clamando por justiça ao Deus de toda a terra, dizendo: até quando, Senhor, não julgarás o nosso sangue? E aí ele deixou claro que deveria ainda passar um certo período de tempo até que se desse a numeração completa, né, daqueles que haveriam de ser salvos, e que se completasse o número, e aí sim ele lançaria então o julgamento sobre essa terra e viria buscar esse povo. Portanto, eles estão ali e eles serão transformados para ter uma vida gloriosa com Cristo, e aqueles que estiverem vivos naquele presente momento, que forem servos do Senhor, vão ser transformados também para herdar ali o reino de Deus, porque carne e sangue não podem herdar. Então nós seremos transformados, ok? Os flagelos da ira de Deus mostrados a João refletem a sua justiça, isso é, são verdadeiros e são corretos. O homem vai começar a blasfemar, vai começar a reclamar que Deus é injusto, mas ele mesmo diante do sofrimento, a Bíblia também faz a citação de que eles não se convertem do seu mal ou da sua impiedade para serem perdoados os seus pecados. Isso é tão importante nós entendermos. E aqui no livro de Apocalipse, eu quero ler um texto com você, e Apocalipse capítulo 13 fala acerca da besta que emerge do mar. Versículo 7: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorarão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Ele faz uma referência aqui sobre um período de tribulação, qual os santos, né, que não são aqueles meios santos, eles são os santos, são aqueles, é a igreja do Senhor. Não é citado aqui o nome de igreja, mas é a igreja do Senhor que está passando aqui por esse momento crucial, ok? Portanto, as taças portadas pelos 7 anjos são os últimos 7 flagelos da cólera de Deus, ou seja, com o derramamento dessas taças, consuma-se a ira de Deus sobre todo o mundo. Deus vai lançar o seu julgamento. A abertura do tabernáculo nos mostra que a ira a ser revelada é a ira do próprio Deus. Isso é, há uma alusão feita aqui em Apocalipse 15, versículos 5 e 8, o mesmo podemos dizer a descrição da abertura do tabernáculo do testemunho.
Aqui há uma referência ao santuário que continha a Arca da Aliança, isso está em Apocalipse capítulo 15, e que guardava em seu interior o testemunho, ou seja, as tábuas da lei, era o lugar da habitação de Deus com o seu povo, no tempo ainda do Êxodo ali, quando eles fizeram a arca. Então Deus já habitava por meio dessa arca. E aqui no capítulo 12 também fala sobre a Arca da Aliança que está no santuário de Deus. Então ela não está perdida, ela está guardada ali. E tudo dará-se início então a ira de Deus que virá sobre toda a terra. Ela vai atingir então somente o crente em si, ele não precisa ter medo da ira de Deus. Deus não nos reservou para a ira, mas para a salvação. Isso é, Deus nos tem guardado. Ele nos guardará da sua ira, do momento da provação que há de vir sobre toda essa terra. Nós, ainda que estamos no meio, você lembra bem de Daniel na cova dos leões? Deus permitiu que ele passasse pela cova, mas fechou a boca dos leões. Deus permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados na fornalha ardendo, mas impediu que o fogo, não permitiu que o fogo nem sequer deixasse cheiro de fumaça neles. Deus permitiu que Jó passasse por toda aquela angústia sem blasfemar o seu nome, sem fazer nenhuma crítica ao Deus de toda a terra. E depois Deus simplesmente o recompensa com o dobro de tudo aquilo que ele possuía. Deus então tem cuidado daqueles que são dele. E nós precisamos simplesmente entender que o Deus irado tornou-se inacessível e suas ternas misericórdias. A partir, até nas trombetas, você encontra a misericórdia de Deus. Porque os 7 selos, eles narram parte de todo o sofrimento da igreja até o final dos séculos. As trombetas você vai encontrar Deus lançando juízo sobre a humanidade, dando ainda a misericórdia para que os homens se arrependam. Nas 7 taças, Deus lança os seus flagelos para punir toda a impiedade. Portanto, as taças, elas não sucedem cronologicamente juntamente com as trombetas, isso é, não é em seguida, né, como muita gente imagina, mas se encaixam, se completam de modo que, conforme vamos avançando na narrativa do livro, que é simbólico, há muito simbolismo aqui, percebemos que as cenas vão ficando cada vez mais claras e completas. O juízo de Deus vai se revelando de modo paralelo e progressivo no livro do Apocalipse. Enquanto os santos estão adorando o Deus Todo-Poderoso, os ímpios estão tomando o cálice de sua ira. Isso é importante lembrar que a igreja é alvo das perseguições e tribulações promovidas pelo dragão e seus agentes, mas não dos flagelos, né? Ou seja, as taças não são derramadas sobre a igreja. 1 Tessalonicenses 5, 9. Exatamente isso que Deus nos reservou, não nos reservou para o juízo, né? Para a sua ira. Deus nos tem guardado. As 7 taças são destinadas apenas ao homem que possui a marca da besta e os adoradores de sua imagem. Aqui nós vemos no Apocalipse 13, diz que adorarão todos os que habitam sobre toda a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aqueles que têm a marca da besta são aqueles que não nasceram de novo e que vão perecer nesse período de angústia terrível. A primeira taça, aqui no capítulo 16, é derramada sobre a terra e os ímpios, os selados pela besta, são castigados com úlceras malignas e perniciosas. Esses homens atingidos não são apenas um grupo de pessoas no fim dos tempos, mas são todos os incrédulos que serviram a besta durante toda a dispensação. Saiba mais, você tem que saber um pouco mais sobre isso, lendo mais sobre a marca da besta, porque é um número de homens, e durante todo o período os homens tentaram ser Deus, durante todo o período da história da igreja os homens tentaram dominar este mundo e intitular-se. Os próprios imperadores, depois vieram ainda outros reis, eles se intitulavam deuses, né? Exigiam adoração para si. Durante o período aí nós temos hoje ainda alguém que se assenta em um trono de ouro, que usa uma coroa de ouro com um anel de ouro, e onde está escrito Vicarius Filhos Dei, que é o verdadeiro Filho de Deus, o vigário Filho de Deus, aquele que é representante de Deus, e que homens têm se curvado e adorado perante esses seres. Então o homem sempre quis buscar para si, né, o ser Deus. É tão importante nós entendermos porque nós não podemos nos curvar diante de nada a não ser a Cristo. Aqui na primeira taça,
aberta, né, ou quando o anjo derrama a primeira taça, João está descrevendo a dor e a aflição do homem sem Deus. São castigados com úlceras malignas e perniciosas, ou seja, é algo terrível e doloroso. Eu vou fazendo a citação e você depois lê aí Apocalipse 16, né, para você poder entender o que eu estou dizendo também. Ou pode estar ouvindo também esse vídeo depois e com a Bíblia na mão. A segunda taça, em Apocalipse 16, 3, a taça é derramada sobre o mar e o mar se tornou em sangue. Morreu todo o ser vivente que havia no mar. Nas trombetas, apenas 1/3 do mar foi afligido, foi atingido. Aqui o mar é atingido por completo. Essa descrição é um símbolo do colapso da natureza que é diante do juízo de Deus. Isso é, nas trombetas, houve parte do oceano que foi atingida. Agora nós vemos o oceano todinho e morrendo toda a vida. Isso é, causando uma catástrofe sem igual em toda a face da história. Na terceira taça, em Apocalipse 16, versículo 4 a 7, essa taça foi derramada nos rios, nas fontes das águas e se tornaram em sangue. É interessante que no derramamento dessa taça, o anjo declara que os ímpios que derramaram o sangue dos santos e profetas agora são dignos de tomarem sangue. Isso é também uma forma de punição. O anjo também ressalta que o julgamento de Deus é justo. Muita gente vai dizer que Deus é injusto quando ele faz isso, porque existe o livre-arbítrio e eu tenho o direito de escolha, mas se você fizer uma análise bíblica completa, você vai compreender que Deus é justo em todos os seus desígnios e Deus não perdeu o controle de nada durante o período da história. Os desígnios de Deus serão cumpridos, quer os homens gostem, quer não. Na abertura do 5º selo, em Apocalipse capítulo 6, versículos de 9 a 11, temos os mártires que morreram por causa de sua fé, clamando por justiça da parte de Deus contra aqueles que os mataram. Agora, no derramamento da terceira taça, a vingança vem, a justiça de Deus alcança os seus algozes, a oração dos santos é respondida, por isso que no versículo 7, João ouviu uma voz que dizia: na verdade, o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Saiba mais então sobre isso, lendo aí todo esse capítulo, né, para que você possa entender acerca dos selos, das trombetas e das 7 taças. Então, portanto, ali, esses santos que estavam debaixo do altar, agora eles vão ser respondidos às suas orações, porque Deus agora vai punir a terra. Isso é, os que estão presentes agora, mas ele já começou a punir todos aqueles também que durante um período, ele castigou durante um período aqueles que perseguiram a igreja em todo o tempo da história. Na quarta taça é derramada sobre o sol. Os homens são queimados com intenso calor. Se nas trombetas, quando o sol escureceu, os homens não se arrependeram, agora eles são castigados pelo intenso calor produzido pelo sol. Talvez o escurecimento do sol não atingiu, eles ignoraram, conseguiram ignorar porque o sol havia se escondido, isso é, havia escurecido, mas agora com um grande calor não há como ignorar. Vão ser queimados, então não dá mais para ignorar a taça que Deus lança sobre, a quarta taça que Deus lança sobre a terra. Mais uma vez vemos aqui o juízo de Deus se intensificando sobre o mundo incrédulo, porém a segunda parte do versículo 9 nos mostra algo terrível. Mesmo diante do juízo de Deus que está sendo derramado, mesmo sendo castigado por sua perversidade, o homem não se arrepende e ao invés de dar glória a Deus, né, que é o que ele deveria fazer, ele blasfema contra Deus novamente. E acontece que Deus não vai mudar porque os homens estão blasfemando. Deus vai manter os seus castigos e vai ser fiel naquilo que ele designou. Lembra-se da pergunta feita no cântico registrado no capítulo 15. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Aqui está a resposta. Os homens são tão loucos em sua perversidade que mesmo diante do castigo blasfemam contra o Deus Todo-Poderoso, mesmo diante de toda a angústia. Na quinta taça, capítulo 16, versos de 10 e 11, a taça foi derramada sobre o trono da besta e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. O trono da besta é o centro do governo anticristão. Lembrando que nós temos a besta que emerge
do mar, a besta que emerge da terra e a besta que emerge do abismo. Nós temos 3 bestas, não temos uma trindade, temos uma tríade de 3 seres malignos que são atuantes no mundo desde o princípio da história e vão intensificar o seu poder agora no final, quando o anticristo for revelado, o iníquo for revelado no final aqui, no período de tribulação. Isso é, a besta que sai do mar, provavelmente é aquele que será levantado como um anticristo, e a besta que sai da terra é aquele que vai dar poder a ele, entre aspas, porque vai ser aquele que vai dizer que ele é o Cristo, o Messias, ele sai da terra. E existe ainda aquele que sai do abismo, que é provavelmente o dragão ou a serpente, que, né, sobrevive a todo esse período, será lançado no final do tempo no lago de fogo. Ok? Então essa é a 5ª taça. Na 6ª taça, descreve o Armagedon. O Armagedon é muito conhecido, a história do Armagedon, né? Ajuntamento das forças malignas para pelejarem contra o Cordeiro e sua igreja. Mais uma vez, João parece ter em mente uma passagem do Antigo Testamento. Nós temos uma passagem ali quando o rei Jabim, liderado por Cícera, né, ele sitiou, ele se levantou contra Israel, e ali Débora foi quem venceu essa batalha. Está ali em Juízes capítulo 4, capítulo 5, faz a citação. E essa batalha ela acontece ali no Vale da Decisão, ou no vale conhecido como Megido, ou Megido, ou a Vale do Armagedon. É um lugar plano, é um lugar onde se batalharão a batalha final, né, que será contra Israel, logicamente, e contra a igreja em si. Porque não há 2 noivas, só há uma noiva. Israel e a igreja são um perante Deus. Deus fez de 2 povos um só, separando ou destruindo o muro da inimizade, né? Portanto, Armagedon é o símbolo de toda a batalha na qual o povo de Deus está sendo oprimido frente ao grande poder do inimigo, e o próprio Deus, de repente, revela seu poder e derrota os opressores do seu povo ali no Vale do Megido ou no Vale do Armagedon. Na 7ª taça e última delas, a 7ª taça sucede naturalmente à 6ª. Se a 6ª taça refere-se principalmente à segunda vinda de Cristo, a 7ª taça é a descrição detalhada da cena do juízo. É o momento de maior terror da história da humanidade, é o momento do juízo final, é quando Deus vai lançar juízo sobre todos. João ouviu uma voz saindo do santuário dizendo: feito está. Essa era a voz do próprio Deus anunciando que chegou o momento da exposição final e completa de sua ira. O mundo então recebe a taça final do vinho do furor de sua cólera. Apocalipse capítulo 14, versículo 10. João então descreve a destruição do mundo, isso é, a grande Babilônia. Ela é despedaçada, o império do anticristo é destruído, todas as cidades, nações são arruinadas, todas as ilhas fogem, os montes não são encontrados e pedras desabam do céu. Tudo isso representa o terror no dia do juízo de Deus para o iníquo. A 7ª taça é a conexão onde finda-se o tempo e a história e inicia-se a eternidade, onde extinguem-se os céus e a terra e surgem novos céus e nova terra, conforme 2 Pedro 3:10 a 13. Nós precisamos entender então, queridos, que Deus não está punindo a sua igreja. Deus vai passar com a sua igreja juntamente por esse período de tribulação. Eu não acredito pessoalmente que a igreja ela não viva o momento de tribulação, ela seja arrebatada antes. Essa visão dispensacionalista pré-milenista, que é muito recente, ela é menos coerente do que a pré-milenista historicista ou histórica, que diz, né, baseado nos textos bíblicos, né, porque os santos serão reunidos dos 4 cantos, ali em Mateus 24, serão reunidos dos 4 cantos quando Cristo vier como relâmpago. Isso é, todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, todo mundo verá Cristo vindo. Portanto, o que eu posso te aconselhar? A servir a Cristo com alegria no coração, a amar a Deus acima de todas as coisas, a se devotar a Deus, a servir a Deus. Porque tudo isso que vai acontecer e que vai se intensificar no final da história, não é para a igreja, ela é exatamente para aqueles que insistem em viver na impiedade, que não se arrependem dos seus pecados, que não se convertem, que não aceitam, não recebem Cristo como Senhor de suas vidas. O meu conselho para você aqui é: receba Cristo como Senhor da sua vida, faça com Ele uma aliança, declare Cristo como único Senhor da sua vida. E quando tudo isso estiver acontecendo, você estará isento de boa parte de tudo isso que vai ocorrer.
Porque a Bíblia cita que Deus diz que nós deveríamos orar e vigiar para que pudéssemos estar firmes de pé no dia da angústia. Eu quero ler apenas um texto para nós encerrarmos aqui esse vídeo, que está em Lucas, capítulo 21. É o sermão escatológico que Jesus faz a narrativa em Lucas. Eu vou fazer a citação aqui apenas do versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre toda a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Forte abraço.